Antes de tudo, respire fundo. Não é por acaso que você está aqui. Há um motivo muito maior por trás desse encontro entre você e esta mensagem. Talvez você tenha começado o dia com o coração apertado, tentando encontrar uma direção, uma resposta ou até mesmo um simples sinal de que Deus ainda está com você. E saiba, Ele está. Hoje, eu quero te fazer um convite especial. Permita-se viver alguns minutos de conexão verdadeira com o Criador. Afaste por um instante as preocupações, o barulho do mundo, as distrações que te cercam. Porque o que você vai ouvir agora pode ser o início de uma transformação profunda no seu interior. O Deus que criou os céus e a terra, o Senhor de todo o poder e de toda a bondade, é o mesmo que está agora olhando para você com amor e cuidado. Ele é aquele que sustenta cada um dos nossos dias, mesmo quando mal percebemos. E hoje, eu quero te lembrar de algo que talvez a correria da vida tenha te feito esquecer. O amor de Deus por você é infinito. Não há limites para o quanto Ele te ama. Não há barreiras que impeçam a sua presença de alcançar o seu coração exatamente onde você está. Prepare-se, porque o que vem a seguir não são apenas palavras. É um sopro de vida, é um toque do céu. Esta mensagem pode muito bem ser o ponto de virada que você tanto precisa. Não porque eu estou falando, mas porque o Espírito de Deus está soprando algo novo sobre você. Vamos juntos mergulhar em uma das passagens mais poderosas da Bíblia, o Salmo 23. Mais do que um simples texto recitado, ele é um mapa de cuidado, provisão e promessa para todos aqueles que escolhem caminhar com o Senhor. Cada versículo desse salmo é um abraço espiritual. Uma declaração de que você não está só. Deus não é apenas um pastor distante que observa de longe. Ele é o pastor que guia, supre, consola e derrama abundância sobre a sua vida. Se você sente que precisa começar o dia de um jeito diferente, mais leve e com mais esperança, permaneça comigo até o final desta reflexão. Porque a cada linha, a cada palavra, vamos descobrir juntos que Deus está mais perto do que você imagina. O Salmo 23 não é apenas um texto bonito para ser lido em momentos difíceis. Ele é um verdadeiro manual de confiança, uma bússola espiritual que nos orienta quando tudo ao nosso redor parece incerto. Logo no primeiro versículo, encontramos uma afirmação poderosa: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Essa declaração carrega um peso espiritual imenso. Quando você diz isso, está proclamando que Deus está no controle absoluto da sua vida, que Ele cuida de você em cada detalhe e que não há razão para viver em constante preocupação. Imagine por um instante o Criador do universo, aquele que conhece cada estrela pelo nome, é o mesmo que conhece o seu coração, as suas dores e até as suas lágrimas mais silenciosas. Ele é o pastor que conhece cada uma de suas ovelhas pelo nome. Ele não te vê como mais um na multidão. Você é único para Ele. Esse versículo também nos convida a um posicionamento de fé. Dizer nada me faltará não significa que você terá tudo o que deseja, mas sim tudo o que realmente precisa. Significa confiar que Deus proverá o necessário, no tempo certo, da maneira certa. E vamos ser sinceros. Quantas vezes já nos esquecemos dessa verdade? No meio do corre-corre da vida, nos deixamos consumir pelas preocupações, contas a pagar, problemas familiares, incertezas no trabalho, medos sobre o futuro. Mas ao começar o dia com essa convicção no coração, tudo muda. Pense agora qual foi a primeira preocupação que te veio à mente ao abrir os olhos hoje. Talvez você tenha acordado com o peso de decisões difíceis, ou com aquela sensação de estar sobrecarregado, como se carregasse o mundo nas costas. Mas saiba, quando você declara o Senhor é o meu pastor, você está, na verdade, fazendo um ato de resistência contra a ansiedade. Está dizendo para si mesmo e para o mundo espiritual: eu escolho confiar. Eu escolho descansar. Eu escolho acreditar que Deus está cuidando de tudo, mesmo do que eu ainda não vejo. E sabe o que é mais lindo nisso? Deus se alegra quando você entrega as suas preocupações nas mãos dele. Ele honra aqueles que confiam. Seguindo essa jornada de fé, o Salmo 23 nos conduz a uma imagem tão profunda quanto reconfortante: a figura de um pastor que não apenas cuida, mas também guia suas ovelhas para lugares de descanso e renovo. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas.
Essas palavras carregam um simbolismo que vai além da paisagem bucólica. Não estamos falando apenas de campos verdes ou riachos serenos. Estamos falando de um estado de alma, um lugar interior de descanso que só Deus pode proporcionar. Quantas vezes, em meio ao caos da vida, sentimos como se estivéssemos em um deserto emocional? A mente agitada, o coração pesado, os pensamentos confusos. E é justamente nesses momentos que Deus nos chama para esse lugar de paz. Ele nos convida a parar, respirar e perceber que, mesmo em meio às lutas, há um espaço seguro onde podemos repousar. Os verdes pastos simbolizam a provisão contínua de Deus. Assim como as ovelhas dependem desses pastos para se alimentar e ganhar força, nós também precisamos nos nutrir espiritualmente. Precisamos da palavra de Deus, da oração, da comunhão com Ele. E as águas tranquilas? Elas representam a paz que excede todo entendimento. Uma paz que não depende das circunstâncias ao nosso redor. Uma paz que, muitas vezes, vem quando menos esperamos. No meio da dor, da espera, da incerteza. Deus não nos oferece apenas um descanso físico. Ele nos oferece alívio para a alma cansada, refrigério para o coração abatido e força renovada para continuar. Talvez você esteja enfrentando uma estação difícil. Talvez sinta que sua fé está por um fio. Mas acredite, o convite de Deus para você hoje é claro. Venha para perto. Eu tenho pastos verdes para te alimentar e águas de paz para te restaurar. Permita-se viver esse momento. Feche os olhos por alguns segundos e imagine-se nesse lugar de descanso com Deus. Sinta o peso saindo dos seus ombros. Respire fundo. Ele está com você. O Salmo 23 segue com uma das promessas mais bonitas: refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Essa frase nos lembra que Deus não apenas nos oferece descanso e provisão, mas também renova o que está esgotado dentro de nós. Ele refrigera a alma, traz de volta a vitalidade espiritual que, muitas vezes, a vida tenta roubar. Sabe aqueles dias em que o desânimo é tão grande que até as orações parecem não passar do teto? Aqueles momentos em que você sente que está caminhando no automático, sem forças, sem ânimo? Pois é exatamente nesses dias que o Senhor promete restaurar o que foi perdido. Deus conhece a exaustão da sua alma. Ele vê o quanto você tem lutado, mesmo quando ninguém mais percebe. Ele sabe dos momentos em que você chora escondido, dos pensamentos que você tenta disfarçar com sorrisos forçados. Mas o que Ele tem para você hoje é um bálsamo de cura interior. E além de restaurar, Deus também nos guia. Ele não nos deixa perdidos, vagando sem direção. Ele nos conduz por caminhos de justiça, por trilhas que vão nos levar ao propósito que Ele tem para nós. E o mais incrível, Ele faz isso não porque merecemos, mas por amor do seu nome. Isso significa que a fidelidade de Deus não depende da nossa performance, mas da essência de quem Ele é, um Pai amoroso e fiel. Quantas vezes tentamos encontrar direção por conta própria? Tentamos resolver tudo com nossa força, nossa lógica, nossa pressa. E acabamos nos perdendo, criando atalhos que só nos levam a mais confusão. Hoje, Deus está te chamando de volta ao caminho. Um caminho de justiça, de propósito, de paz. Não importa quão longe você tenha se desviado. Ele é especialista em trazer de volta os que se perderam. Confie. Permita que o pastor da sua alma te conduza. Deixe ele assumir a direção da sua vida. Agora chegamos a um dos trechos mais conhecidos e, ao mesmo tempo, mais desafiadores do Salmo 23. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Essa é uma declaração de fé que atravessa gerações. Ela nos lembra que a presença de Deus não nos isenta de passar por vales, mas nos garante que jamais enfrentaremos esses momentos sozinhos. O vale da sombra da morte pode ter muitos significados na nossa vida. Pode ser a luta contra uma doença, a dor de uma perda, uma crise financeira inesperada, uma decepção profunda ou até mesmo a batalha contra pensamentos de medo e ansiedade. É nesse cenário de escuridão e incerteza que a presença de Deus se revela de forma mais intensa. Ele é o Deus que caminha conosco mesmo quando os passos parecem vacilar. Ele não observa de longe.
Ele está ao lado, sustentando, guiando, protegendo. E repare, o salmista não diz que Deus remove o vale, mas que ele está presente no meio dele. Isso é importante. Muitas vezes oramos pedindo que Deus tire a dificuldade. Mas o que ele faz é nos dar força e coragem para atravessá-la. A vara e o cajado, mencionados aqui, são símbolos de proteção e direção. A vara servia para afastar predadores e proteger as ovelhas. O cajado era usado para guiar, corrigir e manter as ovelhas no caminho certo. Deus faz as duas coisas por você. Ele te protege das ameaças visíveis e invisíveis, e também te orienta quando você começa a se desviar. Cada detalhe da sua caminhada está sob o olhar atento do seu pastor. Se hoje você sente que está em um vale, respire fundo e lembre-se: o vale não é o seu destino final. É apenas uma parte do caminho. Há uma saída. E há alguém segurando sua mão. Declare isso com fé: eu não temerei. Deus está comigo. Depois de atravessar o vale, o Salmo 23 nos conduz a uma cena de vitória, honra e celebração. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos, unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Essa é uma das imagens mais impactantes de toda a passagem. Deus, em sua fidelidade, não apenas nos leva para além dos vales, mas também nos exalta diante das situações e pessoas que um dia tentaram nos derrubar. A mesa preparada é um símbolo poderoso de provisão, honra e vitória. Deus não prepara qualquer mesa. Ele faz isso na presença dos nossos inimigos. Isso significa que enquanto o mundo esperava a sua derrota, Deus já estava preparando sua exaltação. E mais, ele unge a nossa cabeça com óleo. Na cultura bíblica, a unção com óleo era um sinal de consagração, honra e separação para um propósito especial. Quando Deus unge você, Ele está dizendo ao mundo espiritual: este é meu escolhido. Eu tenho planos para ele. E o cálice transbordando. Essa é a expressão máxima da abundância divina. O que Deus tem para você não é pouco. Não é uma bênção limitada ou escassa. É um derramar sem medidas. Um transbordar de graça, favor e provisão. Quantas vezes você já se sentiu diminuído pelas circunstâncias? Quantas vezes achou que seus inimigos estavam vencendo? Hoje Deus te lembra: o que Ele tem preparado para a sua vida vai surpreender até mesmo aqueles que não acreditaram em você. E essa vitória não é apenas para te fazer feliz. Ela é também um testemunho vivo do cuidado e da fidelidade de Deus. As pessoas ao seu redor vão olhar e reconhecer: foi a mão de Deus. Então, não desanime por causa das batalhas que você enfrenta hoje. Cada lágrima que você derramou está sendo transformada em honra. Cada porta que se fechou está dando lugar a uma mesa de vitória que já está sendo preparada. E então, o Salmo 23 chega à sua declaração final, carregada de esperança e promessa. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Essas palavras não são apenas um desejo. Elas são uma certeza. O salmista não diz talvez ou quem sabe. Ele afirma com convicção: certamente. Isso significa que, não importa o que aconteça, a bondade e a misericórdia de Deus são presenças constantes em nossa vida. Elas não nos acompanham apenas nos dias bons, quando tudo está indo bem. Elas estão conosco também nas madrugadas insones, nos momentos de desespero, nos dias de dúvida e nas estações de espera. A bondade de Deus nos alcança com bênçãos visíveis e invisíveis. Muitas vezes, você já foi poupado de perigos que nem imaginou. E a misericórdia? Ela é a expressão do amor de Deus nos momentos em que falhamos, quando não merecíamos e mesmo assim Ele nos abraçou. Quantas vezes, se dependesse apenas de nossos méritos, já teríamos desistido, nos perdido ou caído de vez. Mas a misericórdia de Deus nos levantou, nos perdoou e nos deu mais uma chance. E mais outra. E mais outra. Essa promessa também aponta para o futuro: habitarei na casa do Senhor por longos dias. Mais do que um local físico, a casa do Senhor é um estado de comunhão contínua com Deus. É viver debaixo da sua presença, tanto aqui na terra quanto na eternidade.
Essa certeza deve nos encher de coragem para enfrentar qualquer desafio que o dia traga. Deus não está apenas ao seu lado hoje. Ele já está no seu amanhã. Ele já preparou as respostas, as portas abertas e as provisões que você vai precisar. Então, antes de seguir para o restante do seu dia, respire fundo e declare com fé: a bondade e a misericórdia de Deus estão me seguindo. Eu sou cuidado, eu sou protegido e meu futuro está seguro nas mãos dele. Agora que percorremos cada versículo do Salmo 23, é importante trazer essas verdades para o nosso dia a dia. Porque de nada adianta apenas ouvir essas palavras sem permitir que elas se tornem parte da nossa rotina, da nossa maneira de enxergar a vida. Sabe aquele momento em que você está no trânsito, preso em um engarrafamento, e a ansiedade começa a te consumir? Ou quando você recebe uma notícia inesperada, que tenta roubar sua paz? É nessas horas que o Salmo 23 precisa sair do papel e invadir o seu coração. A prática da confiança é diária. É no levantar da cama e declarar: Senhor, hoje eu escolho confiar no teu cuidado. É ao abrir os olhos e dizer: Tu és o meu pastor, nada me faltará. A caminhada com Deus é uma construção constante. Não é um sentimento mágico que surge de um dia para o outro. É uma escolha consciente de entregar, confiar e descansar. E se por acaso, mesmo após ouvir tudo isso, você ainda sentir medo ou insegurança, saiba que isso é normal. A fé não é ausência de medo. A fé é a decisão de seguir em frente, mesmo com o coração tremendo, porque você sabe que Deus está com você. E tem mais. Deus honra a sinceridade do nosso coração. Se você está cansado, se sente fraco, se as lágrimas têm sido constantes, pode dizer tudo isso para Ele. Deus não rejeita um coração quebrantado. Muito pelo contrário, Ele se aproxima ainda mais. Então, que tal agora fazer uma pequena pausa? Inspire profundamente. E ao expirar, entregue a Deus o que tem pesado em você. Pode ser um problema específico, uma ansiedade que insiste em ficar ou até mesmo aquele medo que você nem consegue explicar. Ele está aqui. Ele está ouvindo. Talvez você esteja se perguntando: mas como eu posso viver essa confiança todos os dias? Como transformar o Salmo 23 em uma realidade diária e não apenas em um texto bonito que escuto de vez em quando? A resposta está na intimidade com Deus. Não existe uma fórmula mágica, mas existe um caminho que começa com pequenos passos diários de fé. Reserve um tempo pela manhã, antes de começar sua rotina, para abrir o coração em oração. Não precisa ser uma oração perfeita, com palavras bonitas ou ensaiadas. Fale com Deus como quem conversa com um amigo íntimo. Diga o que sente, o que teme, o que espera. Leia novamente os versículos desse salmo e personalize cada linha como uma conversa direta com o Senhor. Por exemplo: Senhor, Tu és o meu pastor, e hoje eu escolho confiar que nada me faltará. Pequenas atitudes como essa, feitas todos os dias, vão criando raízes de fé dentro de você. E com o tempo, quando vierem os dias difíceis, será mais fácil lembrar que você tem um pastor cuidando de cada detalhe. Outra maneira de fortalecer essa confiança é trazendo à memória tudo o que Deus já fez por você. Quantas vezes você achou que não ia suportar e mesmo assim superou? Quantas portas se abriram quando parecia não haver saída? Essas são provas vivas de que o Senhor esteve com você todo o tempo. Se hoje você se sente fraco na fé, lembre-se: mesmo a menor semente pode gerar uma grande árvore. Deus honra cada esforço seu para permanecer firme. Não importa como você começou o dia. O que importa é como você vai terminá-lo, de cabeça erguida, com o coração cheio de esperança, e com a certeza de que Deus continua no controle. Ao olhar para a jornada que o Salmo 23 descreve, podemos perceber que ela é como um retrato da nossa própria vida: momentos de provisão, tempos de descanso, vales escuros, batalhas diante de inimigos, e por fim, a certeza de que a bondade e a misericórdia de Deus nos acompanham até o fim. E essa sequência não é por acaso. Deus sabia que nossa caminhada aqui na Terra seria cheia de altos e baixos. Por isso, Ele nos deixou essa promessa: você nunca estará sozinho. Mesmo quando você não sente, Deus está. Mesmo quando tudo parece estar desmoronando, Ele está lá,
segurando as pontas invisíveis da sua vida. Há uma grande verdade espiritual que precisamos lembrar: nossa fé não pode ser baseada nas circunstâncias. Se olharmos apenas para o que está acontecendo ao nosso redor, corremos o risco de afundar nas dúvidas. Mas quando decidimos olhar para Deus, encontramos um chão firme, uma esperança que nos sustenta. E talvez você esteja pensando: mas eu já orei tanto, já pedi tanto, e ainda não vi mudança. Saiba que muitas das maiores obras de Deus acontecem nos bastidores, no silêncio. Ele está trabalhando mesmo quando você não percebe. Por isso, não desista de confiar. Continue declarando as promessas do Salmo 23 sobre a sua vida. Proclame que você tem um pastor que cuida, que provê, que guia, que protege e que jamais abandona. E quando vier aquele momento de fraqueza, abra sua Bíblia novamente. Releia cada linha desse salmo. E deixe que o Espírito Santo reacenda dentro de você a fé e a certeza de que o melhor de Deus ainda está por vir. Talvez você precise ouvir isso agora: Deus não perdeu o controle da sua história. Mesmo que tudo ao seu redor diga o contrário, mesmo que as circunstâncias estejam gritando que é o fim, Deus continua escrevendo capítulos novos para você. Quantas vezes, ao longo da vida, somos tentados a pensar que já chegamos ao limite, que não há mais solução, que aquela porta jamais será aberta. Mas é justamente nesses momentos de aparente silêncio que Deus está preparando algo que vai além das nossas expectativas. Ele é especialista em transformar finais em recomeços. Onde o mundo vê uma derrota, Deus enxerga uma oportunidade de manifestação da sua glória. Talvez você se sinta no meio de um desses vales agora. Mas lembre-se: o vale não define o final da sua história. Ele apenas prepara o terreno para que a bondade e a misericórdia de Deus se manifestem de forma ainda mais poderosa. E mais às vezes, aquilo que você chama de demora é, na verdade, o tempo perfeito de Deus alinhando tudo nos bastidores. O pastor nunca conduz suas ovelhas por caminhos inseguros sem um propósito. Se ele permitiu esse percurso, é porque há algo precioso que você vai aprender, crescer ou conquistar através dele. Então, ao invés de perguntar por que estou passando por isso, talvez a pergunta deva ser: Senhor, o que o Senhor quer me ensinar nesse processo? Essa mudança de perspectiva pode transformar completamente a sua maneira de enfrentar os desafios. Hoje, entregue nas mãos de Deus aquilo que tem te afligido. Faça disso um ato de fé. Diga com confiança: Senhor, eu sei que o Senhor está comigo, mesmo quando meus olhos não conseguem ver. E sabe o que é ainda mais incrível? A fidelidade de Deus não depende da nossa perfeição. Ele conhece nossas falhas, nossas quedas, as vezes em que duvidamos. E ainda assim, permanece ao nosso lado. O Salmo 23 é um lembrete de que o amor de Deus é incondicional. Ele não desiste de nós. Não se afasta porque erramos, nem nos abandona porque fraquejamos. Pelo contrário. É justamente nos momentos em que nos sentimos mais indignos que Ele se aproxima com ainda mais ternura. Talvez hoje você esteja carregando o peso da culpa, sentindo que falhou com Deus, que decepcionou a si mesmo ou que está longe demais para voltar. Mas ouça com atenção: Deus não mede o seu amor por você com base nas suas obras. Ele te ama porque essa é a natureza dele. Lembre-se do cajado do pastor. Ele serve também para trazer de volta as ovelhas que se perderam no caminho. Se você sente que se distanciou, saiba que o pastor já está vindo ao seu encontro. E não se trata apenas de te encontrar, mas de te restaurar, de colocar de volta no caminho certo, de limpar as feridas, de renovar suas forças e de lembrar a você que ainda há um propósito em sua vida. Deus te vê com olhos de compaixão. Ele sabe das noites em claro, das lágrimas escondidas, das orações que você fez em silêncio. E mesmo quando você achou que ninguém estava ouvindo, Ele ouviu. Hoje é dia de recomeço. Dia de voltar para os braços do pastor. Dia de acreditar novamente que há esperança, que há solução, e que o amanhã pode ser muito melhor do que o hoje. Então, não desista. Respire fundo e diga em voz baixa: Senhor, eu confio em Ti. Mesmo cansado, mesmo fraco, eu continuo crendo.
Enquanto você medita nessas palavras, eu quero te convidar a imaginar como seria o seu dia se você começasse cada manhã lembrando dessas promessas. Como seria abrir os olhos, e antes mesmo de olhar o celular ou pensar nas tarefas, declarar com fé: o Senhor é o meu pastor. Nada me faltará. Essa simples atitude de começar o dia com uma declaração de fé pode mudar completamente a sua atmosfera interior. Pode transformar a ansiedade em calma. Pode substituir o medo por confiança. Pode te lembrar que, mesmo antes de enfrentar qualquer desafio, Deus já está na frente, preparando o caminho. E isso não significa que o dia será livre de problemas. Mas significa que você não estará sozinho enfrentando o que vier. A vida é cheia de altos e baixos. Todos nós passamos por momentos de dor, dúvida e cansaço. Mas a diferença entre quem desanima e quem permanece é justamente essa escolha diária de confiar. E confiar em Deus é uma decisão que se renova todos os dias. Não é algo que acontece uma vez e pronto. É como um exercício de fé, como um músculo espiritual que a gente fortalece com o tempo. Por isso, que tal começar a criar um hábito? Reserve alguns minutos do seu dia para ler novamente o Salmo 23. Deixe que cada palavra entre no seu coração como um bálsamo. E quando vierem os pensamentos negativos, combata-os com as promessas desse salmo. Lembre-se, a sua mente é um campo de batalha. Mas quando você preenche seus pensamentos com a verdade de Deus, você se torna mais forte para enfrentar qualquer situação. O pastor está cuidando de você. Agora. Neste exato momento. Chegando até aqui, talvez o seu coração já esteja mais leve. Talvez você já consiga sentir um fio de esperança brotando dentro de você. E isso não é por acaso. É a presença de Deus agindo, trazendo renovação ao seu espírito. Ao longo dessa jornada pelo Salmo 23, revisitamos promessas, verdades e lembranças de que, em cada estação da vida, Deus permanece fiel. Ele foi o Deus dos seus inícios, tem sido o Deus dos seus processos e continuará sendo o Deus dos seus finais vitoriosos. E mesmo quando o mundo tenta te convencer de que você está sozinho, de que suas orações são em vão, ou de que a resposta nunca virá, o Salmo 23 permanece como uma âncora para a sua alma. Lembre-se de tudo o que você ouviu até agora: Deus supre, Deus guia, Deus protege, Deus honra, Deus consola e, acima de tudo, Deus permanece. Por isso, antes de encerrar essa reflexão, faça mais uma declaração de fé aí onde você está. Não precisa ser alta, mas que seja verdadeira. Diga ao seu coração: eu escolho confiar. Eu escolho descansar. Eu escolho seguir, porque sei que Deus está comigo. Que essa decisão seja o seu ponto de partida para os próximos dias. E quando surgirem dúvidas, volte a esse momento. Lembre-se dessas palavras. Volte ao Salmo 23 e permita que ele te renove, vez após vez. Você não está sozinho. Você nunca esteve. E Deus continuará escrevendo uma história de cuidado e redenção na sua vida. Agora que chegamos ao fim desta jornada pelo Salmo 23, eu quero te agradecer profundamente por ter ficado comigo até aqui. Não foi apenas um vídeo. Foi um momento de encontro entre o seu coração e a voz de Deus. O que você ouviu hoje não termina com essas palavras. O Salmo 23 é uma promessa viva, que continua a ecoar sobre sua vida mesmo quando o vídeo acabar. Cada versículo, cada reflexão, cada verdade. Tudo isso agora faz parte de você. A partir de hoje, todas as vezes que o medo quiser te paralisar, lembre-se: você tem um pastor que cuida de cada detalhe. Quando a ansiedade tentar te dominar, recorde que há pastos verdes e águas tranquilas preparados só para você. E nos dias escuros, quando o vale da sombra da morte parecer inevitável, volte ao que foi dito aqui: você nunca caminha sozinho. Deus está com você. Sempre esteve. Sempre estará. E se essa mensagem falou ao seu coração, se de alguma forma ela trouxe alívio, força ou esperança, eu quero te convidar a continuar essa jornada comigo. Aqui neste canal, todos os dias compartilhamos palavras de fé, esperança e encorajamento para te ajudar a manter o foco em Deus, mesmo nos dias mais difíceis.
Há outros vídeos, outras mensagens, outros momentos preparados especialmente para fortalecer a sua fé. Se inscreva no canal, ative as notificações e continue caminhando com a gente. Assim, você vai receber novas palavras que vão te lembrar, dia após dia, que Deus está no controle de tudo. Que o Senhor te abençoe, te guarde, e que você viva debaixo da bondade e da misericórdia dele. Hoje e sempre. Até o próximo vídeo.